É preciso analisar agora, do seu ponto de vista técnico, essa ação direta de inconstitucionalidade da Advocacia Geral da União, que se assenta numa premissa. A premissa de que a desoneração da folha de pagamento, tanto dos 17 setores quanto dos municípios, não teria cumprido o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, que exige que proposições legislativas que criem despesas ou alterem despesas ou que renunciem receitas tenham a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator, senador Ângelo Coronel, num projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios. Portanto, esse requisito invocado pela Advocacia Geral da União como descumprido para justificar o acolhimento de uma ADI não procede, está materializado no processo legislativo e nas demonstrações que nós faremos ao Supremo Tribunal Federal, através de uma medida que tomaremos hoje, que é um recurso de agravo em relação à decisão do ministro Cristiano Zanin, justamente para demonstrar a realidade do que se apresenta, ou seja, a lei obedeceu o artigo 113 da ADCT. No caso da desoneração da folha de pagamento, ainda há uma outra gravidade, que a lei, que é desde 2011, que vem sendo prorrogada, se sustenta, inclusive, num precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, da lavra do então ministro Ricardo Lewandowski, que diz que não há inconstitucionalidade no caso de uma prorrogação, considerando que a origem, além do cumprimento do artigo 113 com a demonstração da estimativa financeira e orçamentária, há também o lastro financeiro e orçamentário para que a desoneração fosse feita lá em 2011, com um incremento de 1% sobre o COFINS importação. Também é uma demonstração material do lastro disso. Portanto, no caso dos 17 setores, todas as óticas que se queira ver ao cumprimento restrito da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não há definitivamente inconstitucionalidade alguma nesta prorrogação. E no caso dos municípios, que é bem verdade, veio como uma novidade no projeto de lei a partir de uma emenda inserida pelo relator, senador Ângelo Coronel, também há estimativa de impacto financeiro em cumprimento estrito ao artigo 113 da ADCT, que é a razão de ser do pedido da AGU. Então, ambas as situações muito claras de nenhum descumprimento constitucional para as duas situações. Agora, é bem verdade, se exigir em relação aos municípios, cujo impacto é de 10 bi, devidamente estudado e apresentado, e reconhecido, inclusive, pela própria AGU, que trouxe, inclusive, o impacto orçamentário dessa desoneração dos municípios. E mais além, o próprio governo federal, que hoje alega inconstitucionalidade, articulou esse assunto através de medida provisória, agora para através de um projeto de lei de urgência constitucional. Nunca se falou em inconstitucionalidade antes. Agora, se exige a demonstração de onde se vai ter o recurso para esses 10 bi para os municípios, está aqui demonstrado, 80 bi só nos 3 primeiros meses de aumento de arrecadação em função do trabalho do Congresso Nacional. Tivéssemos nós, quando votamos CARF, apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, subvenções de ICMS, arcabouço fiscal, identificado que era necessário escrever isso em cada um desses projetos, nós teríamos escrito. Não teria problema nenhum de vincular qualquer tipo de receita dessa natureza para poder socorrer os municípios do Brasil. E certamente isso vai acontecer, porque nós, evidentemente, não vamos desistir de defender os municípios do Brasil, de defender os setores da economia. Aliás, o que o Brasil precisa, de fato, nesse instante, já que se invoca tanto essa questão de responsabilidade fiscal, nessa petição que parece muito catastrófica da Advocacia Geral da União, como se a desoneração da folha fosse o grande mal do país, que os municípios brasileiros fossem a grande razão do problema, é preciso, então, ter uma ampla discussão sobre, agora, gasto público e corte de gasto por parte do governo federal. Qual a proposta do governo, além de arrecadar, qual é a proposta de corte de gasto para poder equilibrar as contas? Qual outra arrecadação sustentável nós temos a partir de um plano de desenvolvimento nacional, de um novo ciclo industrial, de novas matrizes
energéticas, novos investimentos que nós podemos ter para poder crescer a economia. Está todo o empresariado perplexo e com dificuldades hoje de trabalhar no Brasil em razão dos excessos de oneração, criação de impostos, aumento de alíquotas, etc. Então, já que houve esta provocação de uma reflexão em relação a isso, então vamos fazer um grande debate agora também a respeito de como que se aumenta a arrecadação sem sacrificar o contribuinte que produz e gera emprego, e onde nós podemos cortar os excessos de gastos públicos, e nós vamos estar dispostos a fazer esse debate. Portanto, seja sob o ponto de vista político, diante de todo o histórico que nós vivemos no Brasil nos últimos tempos, da contribuição do Congresso Nacional para o governo e para o equilíbrio das contas públicas no Brasil, com todos esses projetos que nós aprovamos. Seja sob o ponto de vista técnico, que vai ser retratado no recurso ao Supremo Tribunal Federal, que eu espero muito que os ministros do Supremo tenham a sensibilidade de compreender que não há o descumprimento apontado pela AGU nessa petição, nós temos muita convicção de que o trabalho que foi feito, além de ter um bom mérito em relação a setores econômicos que precisam desse estímulo e para municípios brasileiros que também precisam desse estímulo, nós temos também do nosso lado o aspecto não só político, mas também o aspecto técnico de improcedência dessa ação direta de inconstitucionalidade. Portanto,